Bom, meus amigos, começando mais um podcast aqui. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o meu convidado, que é o Yuri, lá da Abrem, presidente da Abrem. Yuri, mais uma Ô, vez, meu Ricardo, amigo, tudo bom? seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço aí por estar aqui com você, meu amigo, poder compartilhar um pouco do nosso trabalho. É uma honra para a gente, para a Brem, estar conversando com você mais uma vez aqui sobre esses assuntos da energia renovável, da sustentabilidade. Obrigado, Ricardo. Casou as agendas, hoje está tendo um grande encontro aqui em São Paulo também. Eu queria que você falasse sobre isso. Exatamente. Hoje vai ter o lançamento do IFAT 2025, né? Uhum. O IFAT é a maior feira de saneamento e tecnologias ambientais do mundo. Inclui biogás, biometano, recuperação energética, transformação de energia de resíduos, reciclagem, todas as tecnologias, né, que vão tratar os resíduos a nível mundial, água, esgoto também, bombas, todo tipo de tecnologia envolvida na questão das cidades, né, e tecnologias ambientais. Então, o IFAT veio pela primeira vez no Brasil esse ano, foi um sucesso, deu 20 mil pessoas. A Abrem organizou um painel do Europa Union Climate Dialogues, o ECD, o projeto que a gente está implementando. Quero falar com você depois. Com certeza. E então, hoje vai ser o coquetel de lançamento do evento em 2025. Então, a gente espera que todo o setor, o mercado esteja sendo movimentado lá para discutir, para se apresentar e buscar ali uma posição, né, de destaque nesse evento aí, que tem tudo para ser o maior evento desses setores no Brasil. E você tem ajudado isso a fazer dar certo, né, Yuri? Esses encontros importantíssimos para o desenvolvimento do setor energético no Brasil. Pois é, já em 2020 a gente sonhou em trazer o IFAT para o Brasil, né? E construímos um relacionamento com um dos conselheiros do IFAT, o Mr. Peter Kurt, que era presidente do FEAD, Associação da União Europeia de Gestão de Resíduos. Nós fizemos várias reuniões com ele, webinars, e depois surgiu a recomendação dele da gente fazer 2 pré-IFAT no Brasil. A gente conversou com a Messi Monte Brasil, eles assumiram toda a organização do evento, que é a empresa que na Alemanha organiza o IFAT a cada 2 anos em Munique, né? Que é um evento de 5 dias enorme, com vários pavilhões, né? São mais de 10 pavilhões gigantes e várias salas com conferências simultâneas. Então, a gente participou em 2022, organizamos junto, co-organizamos, né? Na forma de apoio institucional, né? A Abrem, dando todo o suporte, né, que eles precisavam para conhecer o mercado de saneamento e resíduos. Então, a gente apresentou as associações que atuavam, as empresas, recomendamos alguns contatos com autoridades federais em Brasília que eram de nosso relacionamento. Então, foi um sucesso para a IFAT. Em 2022, a gente foi para a Alemanha e foi decidido, então, trazer o evento para o Brasil. E hoje, claro, a Brem fica feliz em ver esse evento dando certo, com várias associações apoiando o sucesso desse evento. Então, em abril, foram 2 dias de evento, 3 dias de evento. A gente fez 2 dias com painéis no evento e implementamos o primeiro workshop do UCD, né? Então, tivemos a participação ali de grandes autoridades engajadas e outras associações também que participaram. Então, a gente fica feliz em ver que trouxemos mais uma arena de debate, de diálogos, né, de conversas, de apresentações técnicas e, claro, fazendo que hajam mais negócios no setor. Acho que esse é o principal, né? Fomentar negócios e trazer investimentos para o Brasil. Yuri, que legal, cara. Agora, para quem está assistindo aqui, o telespectador que está assistindo a gente, está chegando agora aqui e fala, tá, mas quem é a Abrem? O que a Abrem ela traz diferencial quando a gente fala assim, olha, a gente precisa mitigar as mudanças climáticas, a gente precisa agir rápido, e a Abrem é uma associação focada em... Recuperação energética de resíduos. Então fala para a gente um pouquinho sobre a Abrem. Então, a Abrem é uma associação constituída em 2019, a gente tem como missão defender a geração de energia a partir de resíduos. Nós temos uma atuação muito forte na geração por meio de resíduos urbanos, tratando resíduos que não são recicláveis por meio da combustão, em grelhas móveis, são termoelétricas de cogeração que geram energia e vapor, geram energia renovável, eliminando passivos ambientais, que podem ser gerados por meio da disposição em aterros sanitários. Então, é uma opção mais avançada para o que não é reciclável, aquilo que é inservível. E também defendemos também a biodigestão anaeróbia, que é a geração de biogás e biometano a partir da fração orgânica de resíduos. Essa fração orgânica são resíduos da agropecuária, biomassa vegetal, lodo de esgoto, restos de alimentos de lixo doméstico, também estercos de animais, suínos principalmente, frango,
gado precisaria ser confinado, o Brasil já tem uma usina dessas. Então, hoje, esse setor de biogás e biometano e recuperação energética, ele representa investimentos de 480 bilhões de reais. É um setor muito forte no seu potencial, mas que necessita de mais olhares a partir da imprensa, da sociedade, para impulsionar esse potencial e desenvolver ele, de trazer esses investimentos para o Brasil, que vão trazer também uma redução expressiva de gás de efeito estufa, né? Basicamente, a gente pode reduzir aí quase 20 vezes mais que outras fontes de energia, não porque ela realmente não tem as suas emissões, que elas existem, mas é porque ela evita as emissões de metano. Uhum. O metano é um gás de efeito estufa 86 vezes mais nocivo que o CO2. Então, esse olhar das mudanças climáticas sempre foi uma pauta preferencial da Abrem. Eu estudo mudanças climáticas já há quase 10 anos, né? Eu fiz um mestrado focado nessa agenda, também na agenda de recuperação energética, em políticas públicas internacionais, e hoje é isso que a gente tem feito como associação, né? Trabalhado há 5 anos, esse ano a gente fez 5 anos como entidade, temos 40 associados, muitos fabricantes de máquinas e equipamentos, construtoras, EPCistas, consultores, engenharia, a parte também de licenciamento ambiental, tudo que envolve esse setor para implementar um projeto, né? Turnkey para um operador, um concessionário poder investir no setor. Ou seja, né, muito se fala da redução do CO2, mas não fala muito, e o metano? Agora a gente coloca aí inúmeras oportunidades, né, quando a gente fala de transição energética, em aprimorar o conhecimento da população em termos assim, olha, essa geração de resíduos existe, não tem o que fazer. Você falou, mas quando tem a possibilidade é reciclar. Esse é o primeiro caminho, né? Vamos sempre pensar em organizar uma cidade, uma sociedade em várias fases. A gente vai usar energia solar, vai reciclar, vai fazer isso, fazer aquilo, mas e o resíduo que sobra? Exato. O resíduo é aquele negócio. Se a gente fosse desaparecer com o resíduo, no passe de mágica, a gente tinha resolvido o problema. A gente fala em quantas toneladas? Isso não acontece. A gente, por exemplo, gera 82 milhões de toneladas de lixo urbano. Uhum. Isso sem contar os resíduos da agropecuária, que são muitos também. Então, esses resíduos, se eles são depositados no meio ambiente e não são tratados, eles vão causar um passivo ambiental, contaminação de aquíferos, contaminação do solo. Então, os resíduos eles precisam de adequado tratamento. A gente tem um aterro sanitário, que é uma solução que está sendo abandonada pela Europa, mas hoje é o que a gente tem para o Brasil. O convencional é o aterro sanitário. O aterro sanitário convencional, ele tem impermeabilização, ele trata o resíduo de maneira adequada, tem licenciamento ambiental. Só que, embora, se ele não for bem operado, ele vai causar danos ambientais. Então, a política pública da Europa, e acho que isso casa um pouco com esse projeto Europa Union Climate Dialogues, que a Abrem foi contratada para implementar no Brasil pelo GIZ da Bélgica, sucursal Bélgica, que é um projeto dos 20 países do G20, com foco na redução de gás de efeito estufa. E quando a gente fala de redução de gás de efeito estufa, a gente não pode só olhar para o CO2. O CO2, Ricardo, ele é um gás de longa persistência. Então, se eu corto a emissão de CO2 hoje, esse gás que ainda já está na atmosfera, já foi lançado, ele só vai desaparecer, ele só vai ser capturado, por exemplo, pelos oceanos, dissipado. É o oceano que captura, né? Uhum. Ele está ficando saturado, né? Então, você vai demorar aí 30, 50 anos para conseguir resolver esse problema. Agora, se você corta o metano, em 10 anos, 5 anos, você já tem uma redução muito expressiva, porque é um gás de baixa persistência. Por isso, quando você fala de metano, no horizonte de 20 anos... você resolve o problema. Ele é 86 vezes mais nocivo que o CO2. Mas no horizonte de 100 anos, o metano é 24 vezes, comparando uma molécula de uma para outra. Então, só que o Net Zero de 2050... ele de 1,5 grau, que a gente tem que segurar o aumento de temperatura em 1,5 grau em 2050. A gente já chegou a 0,8 e está subindo. Então, para que não passe esse marcador, nós precisamos reduzir principalmente o metano. Então, na COP26, em Glasgow, em 2021, todos os países do mundo, praticamente, que participam dessa mudança climática, eles assinaram um compromisso chamado Compromisso Global do Metano, o Global Methane Pledge. Esse compromisso prevê, no Brasil, a nossa meta é 30% de redução até 2030, com base nas emissões verificadas em 2020. E o Brasil está avançando muito pouco. O fato é que, em 15 anos, os aterros representaram um aumento de 52% dessa parcela. Ou seja, né, essa curva ainda continua subindo, onde deveria já estar num platô de descida. De descida. E se a gente converter
lixões em aterros e não pegar os aterros existentes e fazer o tratamento para biogás, para biodigestão e recuperação energética, a gente vai aumentar esse valor. Então, isso tem sido uma preocupação dos especialistas em mudanças climáticas, né? Que nós precisamos trazer essas tecnologias para o Brasil. E quando a gente fala em 30% em 2030, não importa de onde é que vai vir. O fato é que resíduo é um problema ambiental. Carne e comida, né? Agricultura, agropecuária, é um bem vital, é comida para a humanidade. Então, a gente tem que saber atacar o problema de maneira coerente, né? Os nossos alimentos vão chegar na Europa, agora a regra do espelho está sendo aprovada lá e vai entrar em vigor, onde todas as medidas de sustentabilidade que eles aplicam na Europa vão vir para o Brasil. E lá o conceito é aterro zero e mais. A agricultura lá, agropecuária, pega os seus resíduos e produz o biogás e o biometano. O biogás ele é um gás a partir da fermentação, né? Que você pode fazer a partir dos resíduos em um biodigestor, ou ele pode ser extraído do aterro sanitário, que é um biodigestor descontrolado ali, posso dizer, né? Porque ele realmente tem variações, ele às vezes escapa de 50%, 70% do metano, mas quando a gente fala do biodigestor, ele só tem 1% de fuga, né, em média. Então, ele realmente produz também muito mais biometano do que no aterro, a biodigestão. Só que só entra matéria orgânica ali, porque tem bactérias, tem todo um trabalho ali de mistura, né? Misturadores. E o biogás ele pode ser queimado para gerar energia elétrica em motores, ou então ele pode ser purificado a partir de tecnologias de membrana e também criogenia e outras tecnologias de lavagem também, fazem essa purificação do biogás para produzir o biometano. O biometano ele é um gás renovável que ele pode ser misturado em qualquer proporção com gás natural. Então, ele vai substituir o gás natural, que é um combustível fóssil. Então, hoje, na Europa, por exemplo, a gente tem o Biomethane Industrial Partnership. Então, esse é um grande propósito que a gente está tendo hoje para tentar trazer esse modelo para o Brasil, que é uma união entre a academia, o mercado e o governo para realmente construir uma agenda eficiente para a mudança de paradigmas, né? A Europa quer agora triplicar a sua produção de biometano, né? Aí a gente pergunta o que o Brasil vai fazer a respeito, né? Se a gente realmente quer que o nosso alimento chegue na Europa e seja certificado e seja adquirido pela população de lá, a gente vai ter que agir. A gente vai ter que agir agora e rápido, né? Nós estamos num momento bem crucial. O Brasil, 30% do nosso PIB é da agropecuária. Então, inclusive, todo esse projeto do UCD, onde a gente fez 3 workshops com o IFAT em abril, fizemos com o G20 em Belo Horizonte, na sede da FIENG, junto com as reuniões do G20, e fizemos em Brasília, no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Aí, no último workshop, Ricardo, foi interessante porque foi o resultado da viagem internacional que fazia parte do projeto. Que legal. Então, viajou com a gente autoridades, como o senador Zequinha Marinho, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, isso, agropecuária, né? Isso trouxe um engajamento muito importante para avançar as políticas públicas no Brasil. E principalmente porque, no último evento, a gente teve também a presença de secretários de Estado, do MDR, de Finanças, e também da embaixadora da União Europeia, da delegação da União Europeia em Brasília. Então, foi um evento assim, muito bem sucedido, que trouxe esse engajamento, essa urgência, essa visão que a gente está dando para o governo federal, para os governos estaduais, principalmente São Paulo e Minas, que foram selecionadas, e com base na experiência internacional, que foi selecionar a Dinamarca, Alemanha, como paradigmas, porque eles realmente têm ali um crescimento e um mercado muito ativo, são líderes globais. A Alemanha é líder global hoje de biogás no mundo, e a Dinamarca tem uma regulação de incentivo para o biometano muito grande. Hoje, lá, 30% da Dinamarca, do gás é renovável, é biometano. E eles querem chegar a 100% em 2030. Então, essas políticas públicas... a gente fez uma avaliação de um relatório comparativo e agora vamos lançar uma recomendação final em setembro, dia 16 de setembro, provavelmente, pode ser que mude a data, lá na delegação da União Europeia em Brasília. Então, a gente vai lançar esse relatório para incentivar o governo a adotar essas políticas públicas, que a gente sabe que o que a gente tem feito no Brasil ainda é insuficiente para chegar no nível europeu. É uma pergunta que eu ia te fazer agora. O que precisa ser feito, na sua visão, para acelerar essa agenda? Olha, a gente tem que dar o primeiro mérito para as associações que estão no setor. A CEI Biogás, a Biogás, o próprio deputado Arnaldo Jardim construíram muitas coisas boas nos últimos anos. Eles escreveram aí conjuntamente, com várias contribuições, o combustível do futuro, né? O combustível do futuro ele traz a adição maior de etanol, de biodiesel, mas de biometano também. Uhum. É a primeira iniciativa de adicionar obrigatoriamente 1% de todo o gás natural vai ter que ser biometano.
E aí vai ter um certificado de origem para cobrir a diferença de preço, onde as empresas que precisam provar ou querem mostrar para o mercado que elas são sustentáveis, que elas só consomem gás renovável, elas compram o certificado de origem. Então, por exemplo, se eu injetei o gás natural aqui, quem vai consumir na ponta não sabe de onde é que vem o gás. Mas esse certificado de origem comprova a rastreabilidade. Porque o gás entrou, você não sabe de onde é que vem e para onde vai, né? Uhum. Ele se mistura com o gás natural, o biometano, se ele for injetado na rede. Então, e também em veículos. Às vezes o veículo abasteceu com gás porque não tinha biometano. O fato é o seguinte, você tem o mercado com esse certificado, ele comprova que ele adquiriu o gás renovável. Porque o crédito do reciclável, né? Desse crédito de É certificado de origem, computado antes. fica com o produtor do biometano. Então, quem produziu vai receber esse certificado justamente para viabilizar o seu negócio, a sua usina, a sua comercialização desse gás renovável que é o biometano. Então, esse é um primeiro passo. Essa adição do combustível do futuro, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara, está indo para o Congresso, para o Senado. O senador veneziano é o relator, a gente espera ser aprovado agora em agosto, setembro, se tudo der certo, para que ele já comece a vigorar a partir do ano que vem, já com a regulamentação, aonde em 2027 já vai ser obrigatório a adição de 1% de biometano, podendo chegar a 10% conforme as regulamentações do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, né? Ele que vai fazer toda a regulamentação. Esse é um grande passo, só que na nossa análise comparativa, esse é apenas um instrumento econômico. Existem outros instrumentos que a gente pode estar adotando, como o feed-in tariff, que é uma tarifa teto subsidiada para o setor elétrico. A gente sabe, por exemplo, Ricardo, que a energia solar ela é barata, ela é boa, ela é renovável, mas ela traz um desafio. As intermitentes, elas geram uma rampa de tanto de geração quanto de consumo que traz um descasamento que está chegando a quase 50 gigas em um dia, no mesmo dia. Aí você às vezes tem que desligar muitas usinas que estão gerando, hidrelétricas, por exemplo, para você permitir que a energia solar chegue no seu pico e a eólica e você não desperdice. Então essa complexidade operativa ela vai precisar de outras fontes complementares. O biogás, modernizar a rede. O biogás, por exemplo, ele pode ser reservado num gasômetro em até 24 horas. Então, você consegue flexibilizar a base da geração para garantir a estabilidade, né, durante o consumo. E escoar a produção no momento oportuno. Você despacha, por exemplo, o biogás quando você tem baixa energia solar. E quando tem muita energia solar, você estoca o biogás. Serve como uma bateria. Serve como uma bateria inteligente e de baixo custo. Né? Nunca tinha pensado nisso. É bom você trazer essas visões aqui, esses olhares, né? Agora, sim, para quem está assistindo a gente agora, eu queria que você fizesse uma escalada rápida aqui dos principais pontos e projetos que a Brem tem apoiado e tem desenvolvido. O combustível do futuro, a gente está apoiando, a gente está pedindo apoio de vários parlamentares. A Brem ela está fazendo um trabalho muito intenso ali no Congresso Nacional nos últimos meses. A gente tem um Programa Nacional da Recuperação Energética, que é um projeto de lei que a gente contribuiu fortemente com o texto base. Ele está na relatoria do deputado Ricardo Salles, ele deve ir para votação na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, e depois vai para o Senado. Então, esse projeto de lei ele vai trazer investimentos aí de até 180 bilhões de reais para o Brasil na recuperação energética. Ele contempla todas as fontes, subsídios e descontos de tributação, até porque saneamento é prioritário, é algo que precisa ter um olhar diferente. A gente está falando, por exemplo, se a gente investir 180 bilhões, Ricardo, sabe quanto que a gente deixa de gastar na saúde pública do meio ambiente? 220 bilhões. Então, não fazer... É mais complexo. Sai mais caro. E pior, se a gente for olhar, segundo o Instituto Trata Brasil, morrem 38 mil pessoas por ano, decorrente da falta de saneamento básico. Resíduos sólidos faz parte disso. Então, o próprio autor do estudo, ele comentou, cara, em torno de metade disso aí, cerca de 20 mil pessoas, é da má gestão do lixo urbano. É só reorganizar a distribuição para onde vai esse dinheiro. Primeiro, ele precisa resolver o problema aqui na fonte. Exato. A gente precisa aumentar a reciclagem, compostagem, o biogás, biometano e a recuperação energética. Inclusive, a gente só aproveita 10% em torno dos aterros sanitários no Brasil fazem geração de energia por meio do biogás. Então, a gente precisa investir muito ainda nessa fonte. Né? E a vantagem do biogás do aterro é que ele está próximo das cidades, é fácil, você tem grandes volumes. Então, isso precisa ser melhor aproveitado. E o projeto de lei ele traz justamente, ele contempla todas essas formas de geração e atividades, desde a reciclagem até a captura do gás do aterro sanitário, e a biodigestão, né? E também a incineração com recuperação energética, a combustão, né? Que também é muito importante para pegar aquele resíduo misturado, que ainda tem muita fração orgânica e que acaba indo para o aterro se não for tratado termicamente.
Então, assim, aí você fecha o ciclo da economia circular, você consegue realmente estar aderente a um modelo sustentável, né? Uma gestão sustentável e integrada de resíduos. Então, esse é o modelo que a gente defende nesse projeto de lei. Ele cria o Programa Nacional da Recuperação Energética, o PNRE, e atendendo às metas do Plano Nacional. Na verdade, hoje, Ricardo, qual é o grande problema? Tem um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, ele prevê 1 giga de potência instalada de waste to energy, recuperação energética, até 2040, biogás, biodigestão, 69 megas, e captura de gás de aterro, biogás de aterro, 252 megas. Nossa, isso é baixíssimo. Não, isso é uma meta muito boa, É, até 2040. mas comparado com problema- outros países, Não existe nenhum instrumento econômico para cumprir essa meta. Então, sem esse projeto de lei, essa meta não vai ser cumprida. Então, esse é o grande desafio. Para cumprir essa meta, a gente vai precisar de instrumentos. Por exemplo, se a gente fizesse 40 usinas de waste to energy, a gente já cumpriria a meta do Acordo de Paris de 30%, que é tangível, né? que é tangível. 40 Agora, usinas é fácil. comparando de isso com a descarbonização, por exemplo, no mercado norte-americano, nos Estados Unidos, o que você pode trazer para a gente? Olha, os Estados Unidos, ele não é um exemplo de mudanças climáticas. O próprio Donald Trump, ele saiu do compromisso das normas do Acordo de Paris. Depois, com Biden, retornou muito forte. E agora a perspectiva, se o Trump ganhar, que haja um retrocesso. Espero que não. Espero que o Trump tenha amadurecido e percebido que a gente precisa evoluir, porque o dano ambiental ele é transnacional, né? O que você estragar lá, vai estragar aqui. não tem como fugir. Por isso que a União Europeia, com esse OECD, está apoiando com recursos próprios 60 contratos. Sim. Então, o Brasil são 3. Né? O nosso é focado no biogás biometano e tem outros 2 contratos em outros setores de descarbonização. Então, os Estados Unidos, por exemplo, as imagens de satélites mostram lá que tem muitas emissões de aterros. Isso poderia ter sido evitado se eles tivessem seguido um modelo europeu, que é o modelo também adotado na China e que está muito forte hoje na Índia. Né? Hoje a Índia está construindo várias usinas. A China, para você ter uma ideia, a China e a Índia têm a mesma população. Né? E as imagens de satélites mostram muitas emissões de metano na Índia e quase nada na China. A China tem 1.000 usinas de waste to energy. Então, eles conseguiram evitar... 1.000 usinas. 1.000 usinas. E o Brasil? E são o maior produtor de biogás do mundo, a China. Então, isso é impressionante. Né? A China realmente está fazendo um trabalho... Ela está fazendo a lição de casa. Ela quer energia de todos os lados. Tem os maiores parques solares, tem 10 usinas nucleares imensas em construção, acho que algumas já entraram em operação. Isso aí eu li uma matéria atrás, há alguns anos. Eram 10 usinas nucleares grandes. Então, assim, eles estão investindo em todas as fontes energéticas, né? Eles não têm aquela visão do europeu, né? Vamos descomissionar uma usina nuclear como a Alemanha fez, né? E agora veio aquele problema do gás, né? Então, eles têm essa visão de realmente crescer muito o setor energético, de um modo geral, né? Eles passaram o PIB de consumo energético principalmente eles têm que olhar para a energia como um todo, né? E falar assim, opa, senão a gente vai ficar uma hora, a gente não pode correr esse risco. A fábrica do mundo está lá, mas muita coisa vai mudar nesse meio de caminho, né? Vai. Então, a gente sabe que esse apoio, mas são 1.000 usinas na China já em funcionamento. E no Brasil? Olha, a gente tem 1.000 usinas na China, tem umas 10, 15 na Índia, a gente tem Israel já. Na Austrália, tem 5. E olha que a Austrália é cheia de lugar para enterrar lixo, deserto. Mas eles querem fazer usinas porque é uma questão de mudança climática. A Europa tem 540, o Japão tem 1.000 usinas. O Japão ele é precursor da tecnologia e das usinas. Eles têm 1.000 usinas já há muitos anos. Os Estados Unidos só tem 80 usinas. Eles pararam de construir usinas há 20 anos atrás. Eles cortaram os subsídios, permitiu importar lixo de um estado para o outro. E isso permitiu achar lugares baratos para fazer a disposição em aterros. O problema, e ainda tem a atuação de algumas ONGs que espalham fake news, né, desinformação. Aí eles falam que o aterro vai poluir o meio ambiente, a incineração vai causar câncer, dioxinas e furanos causam isso, vai acabar com os recicláveis e outras desinformações que eles propagam. No final das contas, a ciência mostra que isso não acontece, né? Então, na verdade, tem que entender a fundo para ver que são fases. Como você falou, a tua visão primeiro é reciclagem. O que não é reciclado, aí a gente fala em resíduos de recuperação. Exato. Na prática, a Europa recicla no máximo 25%. Só que a fração orgânica lá é 20%. No Brasil é 50%. Então, se você pegar e fazer uma regra de 3, os 25 lá é 14 aqui. Então, a reciclagem, na verdade, criou-se um mito na reciclagem que quase tudo seria reciclável. Quem criou esse mito? Os produtores das embalagens.
para dizer que é reciclável, só que na prática não recicla. E eles não querem ser culpados por isso, né? Porque isso é problema de quem comprou a embalagem e está descartando ela. Mas, na verdade, quem colocou a embalagem no mercado foram esses produtores. Então, assim, agora essas embalagens, Ricardo, são importantes. Você vai fazer o quê com o alimento se não tiver o plástico? Né? Você vai causar um problema de saúde pública. O alimento tem que ser bem embalado, tem que evitar a contaminação. Tem que fazer a preservação desses alimentos. Você precisa de isopor, às vezes você precisa de plástico, várias embalagens. É claro que isso poderia ser melhor padronizado, a gente podia usar mais embalagens que são biodegradáveis. Eu acho que dá para melhorar muito na questão da economia circular, mas o fato é que as embalagens estão aí, não param de ser produzidas, e a produção de lixo é muito grande. E nas grandes cidades é impossível você fazer coleta seletiva de tudo e separar. Então você acaba que a maior quantidade de resíduos não é reciclável. Uhum. Mesmo pensando assim, tem um case muito legal na Suíça. Pensando em economia circular, vamos avançar com a economia circular, vamos avançar com a reciclagem. Mesmo assim, ainda vai sobrar resíduo para fazer essas grandes usinas. Pois é, ó, eu vou dar um exemplo. A gente tem Dinamarca, Finlândia, Suécia, Suíça, Alemanha, Áustria, depois Bélgica e Holanda. Esses países não têm mais aterro sanitário. Se tem, é 1%. E Finlândia também. Aí, esses países, o que eles fizeram? Eles até proibiram os aterros sanitários já há algumas décadas. A Alemanha proibiu em 2005. Porque lá em 1999, a União Europeia fez uma diretiva que estabeleceu metas para acabar, eliminar os aterros, fazendo mais reciclagem, mais compostagem, biodigestão anaeróbia da fração orgânica e, por último, na cadeia final, a incineração. Então, isso permitiu que esses países eliminassem os aterros. E aí, quando você vai olhar o modelo, geralmente, eles não reciclam mais do que 25% de materiais. Aí, depois, eles chamam a compostagem, a biodigestão de reciclagem orgânica. Aí, eles adicionam isso e dizem que a reciclagem é 50%, chega a 60% na Alemanha. Aí, 40% na incineração. Então, geralmente varia isso, de 40%, 50%, sempre vai ser incineração, em qualquer lugar do mundo. Então, sempre vai existir combustível para essas indústrias de incineração. Exato. Por exemplo, o Japão recicla tudo e 70% é incinerado, porque não é reciclável. Agora, esse mito de falar que é cancerígeno é um mito? É um grande mito. Eu vou dar um exemplo, é bem clássico, né? A gente publicou um estudo recente da CIWEP, é um estudo acadêmico, ele mostrou que as dioxinas e furanos que tem no ar das grandes cidades na Europa, que tem essas usinas operando no centro da cidade, eu dou um exemplo, Paris. São 3 cidades do centro da cidade. Próximo à Torre Eiffel. 2 quilômetros da Torre Eiffel e do Louvre. Quer dizer, se você passou em Paris, provavelmente você passou perto ou até do lado de uma usina dessa e nem viu, porque ela não tem cheiro, ela parece um shopping center, o prédio é bonito, as pessoas olham, parece que é um prédio da cidade, mas não é uma usina. E o que sai da chaminé é vapor de água. Ela vai emitir 70% abaixo das diretivas da União Europeia e mercúrio 30% abaixo. Só que quando você olha as diretivas para o Waste to Energy, elas são as mais restritivas de todas as chaminés que tem numa cidade. Você tem chaminés de outras indústrias lá que pode emitir muito mais. Para outros fins estão emitindo 10 vezes mais, às vezes. Então, elas têm uma regulação muito restritiva. E, por isso, tem um sistema de lavagem de gases muito eficiente. E isso hoje é padrão para todas as empresas do setor, inclusive nossos associados. A gente tem, dentre as 5 maiores empresas do mundo de Waste to Energy, 3 são associadas da Brem. Então, a Hitachi, que é líder global, fez a maior usina do mundo lá em Dubai. A gente participou do lançamento na COP28. Inclusive, 75 brasileiros visitaram a usina. Autoridades, secretários de Estado, de meio ambiente, vice-governador e assessores, pessoas que são do meio ambiente, que estavam participando da COP, visitaram a usina. Então, só para concluir, esse relatório da CIWEP, ele constatou que 0,2% de dioxinas e furanos na Europa vem dessas usinas. E 35% vem dos veículos a combustão. É um erro você dizer que essa usina teria aumentado o câncer. E aí o Castaldi, que é o nosso professor dos Estados Unidos, do WTRT, ele identificou que, num estudo que ele fez de 30 páginas, que chama Verdade Científica do Waste to Energy, a gente traduziu, inclusive está no site da Brem, inclusive o relatório da CIWEP, ele mostra ali que as emissões, os estudos médicos que foram feitos nos últimos 30, 40 anos, não há um estudo acadêmico revisado por pares que tenha constatado o aumento de câncer ao redor dessas usinas. Então, os estudos foram feitos, essas críticas existem, o medo da sociedade sempre existe. Tem uma chaminé aqui do meu lado, será que isso é saudável? Né? Então, isso sempre foi feito. Então, é um mito você achar que realmente existe
esse problema de saúde pública. E pelo contrário, né, as outras formas são muito mais poluentes e elas estão aí sendo adotadas, né? Então, isso tem que ter esse olhar crítico, né? Se não for feito isso, vai fazer o quê? Exatamente. Existem várias soluções, né? Mas a solução do Waste to Energy hoje é a que mais se adere à questão de preservação da saúde pública e do dano ambiental. Então eu vou convidar você aqui para mais vezes do Energy Channel, na nossa programação. Já baixou nosso app? Já baixei. Já baixou? Aqui, então segue lá você também, energychannel.co. Beleza, pessoal? Então fique ligado na programação. Vou agradecer meu amigo aqui, o presidente da Abrain. Sempre às ordens, meu amigo. Yuri, obrigado, tá? Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.